Nesta manhã de segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, estamos aqui nesta programação da rádio, através do programa da APRASC, que nos concede o privilégio de estarmos aqui para trazer uma mensagem de Deus para o teu coração. Através da UMESC, da União dos Militares Evangélicos de Santa Catarina, os demais componentes da segurança pública, a qual fazem esse trabalho com o objetivo de levar a mensagem de Deus pelo mundo afora, proclamando o Evangelho. A UMESC tem um objetivo maior de levar a mensagem através de missionários, de homens e mulheres, por este mundo afora. Temos alguns missionários, até mesmo fora do país, que estão ali na frente, na batalha, fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós não temos condições de ir até lá, mas eles estão lá. Então, para isso, a UMESC tem esse trabalho, essa associação para contribuir e manter esses homens e mulheres por este mundo afora, levando a mensagem de Deus. E nós que ficamos aqui, então, através da APRASC, que nos concedeu esse privilégio, estamos aqui toda segunda-feira, nesse horário, para trazer uma palavra para o teu coração, de conforto para a tua alma, para nós, componentes da segurança pública, que estamos no dia a dia, na luta, correndo o risco da nossa vida, mas cumprindo com o nosso juramento, cumprindo de manter a ordem e, se for preciso, com o risco da nossa própria vida. Mas graças a Deus que cada dia que saímos para o nosso serviço e retornamos para a nossa casa, é uma vitória que Deus nos dá, pois cada dia é uma luta, mas sabemos que no final, com Deus, nós podemos ter a certeza que iremos voltar para casa. E porque Ele é o que nos guarda, Ele é o que nos protege, e todas as coisas sabemos que acontecem com a permissão dEle. Ainda que venha acontecer uma tragédia, mas sabemos que é porque Deus permitiu. Caso contrário, não teria acontecido. Então, nessa palavra de hoje, o Salmo 11, o Salmo número 11, que está na palavra de Deus, o Salmo de Davi, do rei Davi, que ele escreveu, diz assim: No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios para chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Amém. Podemos colocar um texto nessa mensagem, enfrentando a crise. O salmista que estava enfrentando uma crise, enfrentando os inimigos, por algo que ele não tinha feito, podemos dizer, por ele ser uma pessoa honesta, uma pessoa certa, ele arrumou muitas inimizades. E é o que acontece com nós que defendemos a segurança pública, que mantemos a ordem na cidade, no lugar onde estamos trabalhando. A partir do momento que nós vestimos a nossa farda, a partir do momento que nós fazemos parte da segurança pública, nós, sem querer, sem fazer nada, ao contrário, nós arrumamos muitos inimigos. E assim foi com o rei Davi, a qual daí ele escreve este salmo. Eu coloquei o tema enfrentando a crise. Como enfrentar essa crise que nos abala todo dia que nós saímos para trabalhar, ou até mesmo na nossa hora de folga, nós enfrentamos a crise da desobediência do ser humano, das coisas erradas que o ser humano faz,
e nós, como segurança pública, nós como componentes da segurança pública, temos que enfrentar. Como vamos enfrentar essa crise? Eu posso perguntar para você, você já se deparou com uma crise que tem ameaçado destruir você? Quantas vezes ocorrências graves nós já enfrentamos, né? Até mesmo ocorrências que iam prejudicar não somente a pessoa, não somente nós em si, mas a nossa família, nosso negócio, o futuro da nossa família, o meu futuro, o nosso futuro ia ser prejudicado por esta crise. E nós tínhamos que enfrentar, temos que enfrentar. Momentos assim que os melhores amigos, podemos dizer assim, eles dizem, chegam para nós e dizem, desista, esquece disso, não vai dar certo, você não vai conseguir vencer. Quantas vezes você já ouviu isso? Você não tem como você vencer. E o rei Davi, aqui no salmo que nós lemos, ele enfrentou as crises assim. Muitos disseram para eles, não, você não vai conseguir. A Bíblia diz que depois dele ter matado o gigante Golias, ele tornou-se um herói, né? Foi um herói nacional, o povo de Israel saudavam ele mais do que o próprio rei da época, lá o rei Saul. O Davi se tornou o cara do momento. Só que o que aconteceu? Saul, que era o rei na época, ele percebeu isso. E o orgulho se transformou em ciúme e raiva. E até que foi tão grande que certa noite Davi estava tocando a harpa para o rei, Davi era músico, e Saul tentou assassinar ele, atirando a própria lança, né? E Davi, entristecido com o que aconteceu, ele saiu e os próprios amigos disseram para ele, fuja, Davi, fuja, desista, né? Quantas vezes já ouvimos isso, ó, desista, não, você não vai conseguir, foge, vai para outro lugar. Só que Davi, como ele conhecia o Deus que tinha dado a vitória para ele conhecia o Deus que guardava ele diz no Salmo, no Senhor me refugio. Ou seja, no Senhor ele se escondia, no Senhor ele se guardava, porque ele sabia que, independente do tamanho do problema, Deus era maior para ele. Deus era muito maior do que o problema, Deus era muito maior do que a crise, do que a situação. Por mais que Saul estivesse irritado com Davi, ele confiava na proteção de Deus. Por mais que Saul fosse o rei, fosse poderoso, tivesse seu exército, que poderiam esmagar Davi, mas Davi sabia que a proteção dele vinha de Deus. Assim como nós temos equipamentos, nós temos equipamentos de última geração, nós temos armamento, viaturas, várias coisas, temos instrução, bem aparelhados, enfim, temos várias coisas físicas que nos podem ajudar a nos proteger. Mas tudo isso, todos esses equipamentos, toda essa guarnição composta por homens e mulheres experientes, tudo isso não pode nos proteger como o Deus que nós servimos nos protege. Porque o Salmo também diz assim, ainda que a cidade esteja guardada pela sentinela, ainda que a esteja rodeada pelo sentinela, o Senhor que guarda, é o Senhor que guarda. Por mais segurança que aquela cidade esteja, ainda pode acontecer alguma coisa de errada, se o Senhor dos exércitos não guardar. Assim somos nós. Nós podemos ter os melhores equipamentos, mas nas crises, nas piores crises que nós enfrentarmos, se o Senhor não nos guardar, nada disso vai nos proteger como deve ser protegido. Assim foi Davi. Confie no Senhor, assim como Davi. Davi enfrentou problemas na sua vida, colocando a confiança no Senhor. A Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estripe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Está em Provérbios 3,
Enfrentar a vida colocando a confiança em Deus inclui assumir a responsabilidade por sua vida. Colocar Deus como o Senhor, Deus que vai resolver, Deus que vai fazer, Deus que vai guardar, Deus que vai proteger, é Deus que vai fazer. Só que para isso nós temos que, como o salmista diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, é em todo o caminho. Não é somente num momento, num dia, numa semana, num mês, não. É em todos os caminhos Deus tem que estar presente. Porque nós passamos por momentos ruins, Deus vai estar presente. Nós passamos por momentos bons, Deus vai estar presente. A angústia, na tristeza, na alegria, Deus tem que estar presente. Nós não podemos deixar alguns lugares somente para Deus agir na nossa vida. Ele tem que estar no senhorio de toda a nossa vida, nos protegendo, para nós termos realmente a proteção de Deus. Vamos enfrentar a vida com treinamento. Deus treinou Davi. A Bíblia diz que Deus treinou Davi para ser o rei de Israel. Ele não foi do nada. Ele treinou antes. Deus, sem Davi saber, Deus já treinava Davi para ser o rei de Israel. Ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão e depois enfrentou um gigante. Então ele teve 3 lutas enormes para vencer, que para ele era impossível, mas Deus estava com ele. Então ele foi vencedor. Quando ele chegou no topo, no reinado, ele já estava aprimorado, ele já estava, podemos dizer assim, já tinha passado por situações parecidas. Então ele sabia que se o Senhor livrou ele da mão do leão, da mão do urso e da mão do gigante, Deus também ia livrar ele nos momentos que ele precisasse da proteção de Deus. Eu quero dizer para você, não desista, não pare. Você foi criado, eu fui criado à imagem de Deus e Ele não desiste de nós. No jardim do Getsêmani, diante da agonia, Jesus estava ali e Ele disse, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele foi para uma cruz, sofreu vergonha, morreu entre ladrões e foi enterrado numa sepultura emprestada. Mas Ele não desistiu. Levantou-se do túmulo e agora se assenta à direita de Deus. Não desista. Creia somente. Não perda a tua fé. Não pare nessa caminhada. Acredite, porque assim como Deus fez com Davi, assim como Deus deu a vitória para Davi, nas situações, a crise vem para nós. Podemos dizer que todo dia, toda ocorrência, ela, por mais simples que ela seja, ela pode se tornar uma ocorrência de alto grau, mas nós não estaremos sozinhos. Além dos nossos companheiros, além do nosso treinamento, além do nosso equipamento, nós temos um Deus que nos protege e nos guarda e nos quer que nós estejamos ao lado dele, para que ele possa estar ao nosso lado. Que nesta manhã, agora você está indo para o teu serviço, ou talvez você já esteja no teu serviço, que o Senhor possa te guardar, te proteger. É o que eu te peço nesta manhã. Esteja com Deus, acredite. A crise vai vir, vai acontecer, mas você não vai estar sozinho para vencer ela. Eu oro agora, Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, neste programa, para que a Tua palavra, Senhor, seja levada a corações que estão angustiados neste momento. Aqueles, Senhor, que estão com angústia, que estão tristes, que estão sem direção, mas eu peço a Ti, Senhor, que o Espírito Santo, através dessa palavra, entre, Senhor, nos lares, entre, Senhor, nos lugares onde há necessidade e toque nos corações, Senhor, que estão entristecidos e que a Tua proteção, Senhor, seja sobre todos nós, nesta manhã, neste dia, nesta semana. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Agradecemos ao MESC, agradecemos à APRASC pelo trabalho que nos concede. Em nome de Jesus. Amém.